pessoal, professora Cheyenne aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre a ocupação e a formação do território brasileiro. A ocupação e a formação do nosso território foi pautada pelos tratados territoriais e pelos ciclos econômicos. Elas definiram o que hoje nós conhecemos como território do Brasil. Partindo da colonização do território pela coroa portuguesa e com os núcleos de ocupação e a divisão do território em capitanias hereditárias, vou deixar um card sobre esse assunto aqui. E claro que tudo isso não foi feito somente com a colônia. Eles utilizaram quase 5 milhões de habitantes indígenas, os nossos povos indígenas, que possuíam uma grande diversidade de crenças, hábitos, línguas e foram utilizados como mão de obra escrava no início dessa colonização e mais tarde utilizaram também a mão de obra africana. Esse período ficou conhecido como Brasil Colônia, século XVI. As metrópoles europeias enriqueceram às custas dos gêneros agrícolas e da mineração. O Brasil, na condição de colônia portuguesa, já era um exportador de matérias-primas. Porém, num sistema de exploração associado aos tratados que foram assinados, ajudaram a definir o que hoje chamamos de território brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Observe o mapa a seguir. Portugal e Espanha, as duas grandes metrópoles europeias, foram pioneiras na expansão marítima. Esse período ficou conhecido como Grandes Navegações e iniciou no século XV. O resultado desse período foi a conquista de várias terras ao redor do mundo. Para evitar conflitos entre Portugal e Espanha, esses dois países fizeram um acordo. Esse acordo foi assinado no dia 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e ficou conhecido com o nome de Tratado de Tordesilhas. Observe o mapa novamente. Esse tratado traçava uma linha imaginária que passava a 370 léguas de Cabo Verde, na África, e dividiu o mundo entre dois países. As terras do leste pertenciam a Portugal e no mapa estão representados com a cor verde. E as terras do oeste pertenciam à Espanha. No mapa estão representados com a cor laranja. Aqui no Brasil, o limite se estendia do município de Belém, no Pará, até o município de Laguna, no estado de Santa Catarina. Depois das capitanias hereditárias, o território brasileiro foi dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, isso no ano de 1573. Observando atentamente o mapa e percebendo que o Brasil não se configura atualmente da forma como ele foi representada no século XVI, já percebemos, já nos dá uma ideia de que os limites não foram respeitados e que Portugal começou a invadir as terras espanholas. Vou deixar um card aqui falando sobre os fortes que foram construídos no nosso território. No início do século XVII, o território brasileiro era formado por ilhas econômicas. Essas ilhas eram desarticuladas e você consegue identificar no mapa, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Sul já se desenvolvia atividade de pecuária. Também no Nordeste brasileiro, essa atividade era praticada. Já no litoral do Sudeste e no litoral do Nordeste, nós tínhamos o desenvolvimento da atividade de cana-de-açúcar. No Sudeste, a mineração. E na Amazônia, a extração das drogas do sertão. Vou deixar um card falando sobre as drogas do sertão aqui também. A primeira riqueza explorada no nosso território foi o pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie nativa do bioma Mata Atlântica e ele foi muito procurado nessa época porque a sua madeira era utilizada pelos europeus para a fabricação de um importante corante. Depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar transformou o litoral do Nordeste na mais importante região econômica da colônia
Isso aconteceu até o início do século XVIII. A atividade açucareira passou a constituir a principal atividade econômica e o Brasil tornou-se conhecido como colônia do açúcar. Paralelamente à economia açucareira, a expansão da pecuária, da mineração, as bandeiras e as missões jesuíticas e a coleta das drogas do sertão provocou a interiorização e o alargamento do território português em áreas que pertenciam à Espanha. No início do século XVIII, o Brasil encontrava-se dividido em 7 estados, sendo São Paulo o maior deles. Onde hoje abrange parte da Amazônia, no norte do país, localizava-se a província do Grão-Pará. Abaixo, na área que atualmente pertence aos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e parte do Paraná, era dominada pelo estado de São Paulo. A região Nordeste era ocupada pelos estados do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Na região Sul, apenas a província de São Pedro, que abrangia parte do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. A Sudeste ficava o Rio de Janeiro. Foi aí que, em 1750, Portugal e Espanha assinaram um novo tratado. Esse tratado, conhecido como Tratado de Madrid, garantia que as terras pertenceriam a quem tivesse possuindo e utilizando-as. Desta forma, na América, as terras de Portugal ficaram o território brasileiro e a Espanha ficou com todos os demais países que compõem o território latino-americano. Dessa forma, a Espanha reconheceu o direito dos portugueses sobre as áreas que pertenciam a ela nos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, entre outras. Esses territórios passaram a pertencer por direito à colônia portuguesa. Como vimos no mapa anterior, as atividades econômicas encontravam-se dispersas pelo território brasileiro, funcionando como arquipélagos ou ilhas econômicas. Essa denominação, ilha econômica, deve-se ao fato de que as atividades elas estavam isoladas umas das outras. As plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, a mineração no Sudeste, a pecuária no Sul, a extração da borracha no Norte. Com a queda do cultivo de cana-de-açúcar, aumentou a mineração, especialmente do ouro, trazendo esperanças de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses, que exportavam o ouro para a metrópole. O desenvolvimento da economia mineradora no Brasil foi responsável por uma série de transformações na colônia ao longo de todo o século XVIII. Nessa época, tropas de Moares tiveram um grande papel histórico e econômico. Em seus lombos eram carregados os mantimentos e produtos que saíam de várias regiões do Brasil, inclusive aqui do Sul, abastecendo as populações que trabalhavam nas áreas mineradoras nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A necessidade desse transporte e a existência desse fluxo comercial foram, em grande parte, incentivados pela própria metrópole. O tropeirismo surge com uma nova atividade, promovendo a interligação das ilhas econômicas existentes. Às vezes, era necessário abrir estradas, em outras, utilizava-se as estradas que já haviam sido abertas pelos índios. Paralelamente a toda essa movimentação, esse fluxo, surgem no Brasil as primeiras vilas e as primeiras cidades, como você pode observar no mapa. Estas são as primeiras vilas que surgiram no Brasil. Note que estamos falando de um período anterior ao Tratado de Madrid. Observe a sequência de imagens a seguir. Ela traz um pouquinho de cada uma dessas cidades. O ano de fundação, o número de habitantes e os principais praias no litoral de cada estado. Você deve ter observado
que todas essas cidades surgiram próximo ao litoral brasileiro. Mas por que isso aconteceu? É importante lembrar que as primeiras cidades brasileiras surgiram no litoral, pois era a região mais acessível para os colonizadores europeus. Deste modo, tudo que era produzido no Brasil era facilmente escoado para a Europa. Logo após a assinatura do Tratado de Madrid, muitas cidades surgiram. Em Santa Catarina, observe na sequência de imagens a seguir que São Francisco do Sul, Laguna e Florianópolis surgiram antes do Tratado de Madrid, antes do ano de 1750. As demais vilas surgem somente após a assinatura deste tratado. Acompanhe os dados demográficos atualizados na descrição deste vídeo e de acordo com o Censo Demográfico do IBGE. No próximo vídeo, trataremos da expansão das fronteiras do nosso país após o Império e a proclamação da República.